Bom, vamos falar da confusão no STF, no plenário da primeira turma do STF, que está ouvindo as testemunhas do núcleo 2, núcleo 4 dessa patética ação sobre tentativa de golpe de Estado, julgamento rolando. E falei aqui no início, entre todos os jornais que já foram importantes, entre todos os portais de notícias, você só vai encontrar o Globo falando do que houve ontem. Revoltante. Fizemos ontem um programa praticamente quase monotemático com a Ludmila Lins Grilo, tratando de temas jurídicos, mas o que a gente viu na primeira turma do STF em relação ao Alexandre de Moraes é algo inacreditável. Ele teve a desfaçatez de só intimar testemunhas arroladas pela acusação, pela Procuradoria-Geral da República. Ele não intimou as testemunhas indicadas pela defesa. Ele já tinha vetado, por exemplo, o Eduardo Talhaferro, que foi assessor dele no TSE. Indeferiu. Não, isso aqui não vai. Os outros ele aceitou. Por exemplo, Fábio Chó, delegado da Polícia Federal. Falei muito dele ontem aqui. Né? Não vou dar a ficha toda do moço, mas vocês sabem qual é. Fábio Chó, testemunha-chave, principalmente no caso Felipe Martins. Ele não foi intimado. O Alexandre de Moraes não intimou o Fábio Chó. Num desses núcleos que dividiu o Alexandre de Moraes e outra juíza auxiliar, 2 e 4, num desses eram 22 testemunhas previstas. Apenas 2 compareceram, porque apenas 2 foram intimadas. Era para durar o dia inteiro a tomada de depoimentos das testemunhas, durou 1h30. E o Schiquini falou isso nas redes sociais, tem reclamado disso. Outro caso que houve também, absurdo, o Schiquini apresentou o seguinte ao Alexandre de Moraes: olha, o Felipe Martins, meu cliente, está aqui, ó, ele foi, registros oficiais do Palácio da Alvorada, ele foi a uma reunião com o Bolsonaro no dia 19 de novembro, chegou na mesma hora que o Tarcísio de Freitas, que o padre José Eduardo e o Mauro Cid. Por que só o Felipe Martins está implicado na história de... dizendo assim, todos são inocentes. Essa reunião foi para tratar de trama golpista? Quem garante? E aí o Alexandre de Moraes deu a entender que ele estava acusando o Tarcísio de Freitas de estar envolvido na trama golpista. Fora o Alexandre de Moraes ter caçado a palavra do Jeffrey Schiquini quando ele interrogava o G. Dias. Ele desligou o microfone do Jeffrey Schiquini. E aí a gente pergunta, OAB protestou? Não. OAB, Alan, começando por você e franqueando aí a palavra, a OAB está calada, quer dizer, a gente sabe que é um jogo de cartas marcadas, assim, mas não há a menor preocupação para dar uma cara mais ou menos de que o devido processo legal, que a ampla defesa está sendo garantida, blá. Na desfaçatez, é na cara dura. Olha, a OAB virou não uma associação, né, como ela deveria de ser, né, um grupo organizado para defender os advogados. É interessante porque o advogado, ele é o civil limite entre nós e o Estado. É importante o papel do advogado na sociedade, porque ele não é um braço do Estado, ele é um braço civil. Então, entre nós e o peso do Leviatã, o advogado ele é a última, vamos dizer assim, a última barreira entre nós e o Estado. Então, o advogado ele não é um braço estatal, mas ele tem certos poderes exatamente para barrar o braço do Estado, quando, né, se quer seguir de fato o tal do Estado de Direito, né, que é, por exemplo, o Estado ele é regido pelas leis promulgadas, e aí o advogado é quem vai colocar esse limite, né? Óbvio que é o juiz quem decide, mas quem vai defender o cidadão contra o braço do Estado é o advogado. Quando você tira esses poderes do advogado, que foi o que o Alexandre de Moraes fez, é porque nem o fictício Estado de Direito já está mais em vigor. Eu acho o Estado de Direito a maior ficção que existe, né? Já expliquei isso em alguns momentos aqui no programa, porque eu não acredito no Estado de Direito. O Estado de Direito, para mim, é uma invenção fascista, bem autoritária mesmo, comunista. Eu gosto muito da expressão americana, que não tem como ser traduzido como Estado de Direito, que é rule of law. Não é a mesma coisa. O rule of law, se alguém quiser tentar me convencer que a tradução de rule of law é Estado de Direito, eu falo, não. A gente já falou aqui, a gente traduziu como Império da Lei, né? Isso. Nós comentamos várias vezes sobre isso aqui, porque é uma obviedade. O Estado de Direito surge com Bismarck.
na Alemanha. Que já é um autoritarismo que todo mundo sabe que não tem nada de liberdade ali, né? Tanto é que a penalidade para criticar membros do Estado, que existe até hoje em vigor na Alemanha, vem de Bismarck e vem dessa invenção do tal do Estado de Direito. Os Estados Unidos, eles são uma outra coisa. Eu já tive até essa discussão com o Paulo Figueiredo. Eu falei para ele, eu falei assim, eu não considero os Estados Unidos como um Estado moderno. Não considero, não adianta. Não é a mesma coisa. Você não tem como pegar a França da Revolução Francesa, de Napoleão e de agora, e dizer que ela é a mesma coisa que os Estados Unidos. É impossível. Por quê? Por um motivo simples. Os Estados Unidos da América é o único país do planeta onde o povo determina o que limita o Estado. Aqui é o único lugar do mundo que isso acontece. Onde o povo determina até onde o Estado pode ir. Isso é algo impressionante. No Brasil, nós não temos isso já desde berço. Nem na monarquia e nem na república. Na monarquia ainda era bem melhor. Na república piorou muito. A república de Vargas, que era uma ditadura fascista, piorou ainda mais. E a pseudo-república dos militares não tinha nada disso. Depois veio uma pior ainda, que é essa pseudo-república nova de 88, que aí mesmo que não tem nenhuma semelhança com o que nós temos nos Estados Unidos, que surgiu aqui em 1776. O que a OAB está fazendo nesse exato momento, ao negligenciar os direitos dos advogados, é demonstrar que o Brasil é uma ditadura. Não tem mais. Eles tomaram as instituições para fingir que as instituições não estão tão chateadas assim. Tomaram a imprensa. Você viu a frase do Camarote ontem? Eu não leio blogueiros. Não, então. É no blog? Ele falou. Ele tem blog, né? Hoje eu tava lendo o Globo. Foi no Globo, eu acho, né? O Globo foi o único que falou dos abusos e ilegalidade do Moraes, mas ao mesmo tempo chamou o Rodrigo Constantino de blogueiro. Nada contra os blogueiros, mas ele não tem blog. Ele não tem blog. É que pode, o Alan também não tem blog, mas o Camarote tem blog. Ele tem blog. Olha o que o Camarote diz. Blog. Olha o que ele diz. Se o decreto legislativo derrubasse o decreto presidencial por completo, o governo ficaria muito refém do Congresso. O Supremo deu um freio nisso. Meu, a gente vai falar disso. Cara, não. Aí você pega assim, olha, se o governo quer alguma coisa, ele que faça projeto de lei com o partido dele lá, e o povo vai decidir de modo indireto por meio de seus parlamentares. Mas não. Se não funciona o decreto presidencial e não consegue passar pelo Congresso, vai para o STF. Eu me lembro do Bolsonaro fazer os decretos dele e a Globo dizer o seguinte: o Bolsonaro está regendo o Brasil por meio de decretos. Vocês lembram disso? Uhum. Lembra quando falavam que era, como é que era? Era o presidencialismo por decreto. Não, mas os jornais chegaram a dizer isso. Aí você pega todas as tentativas do Bolsonaro de redução de alíquota ou de extinção de impostos, né? ICMS, os impostos federais sobre os combustíveis, os impostos sobre o IPI, né, imposto sobre produto industrializado, vários impostos que ele tentou. Tudo que foi parar no STF, ele perdeu. Não pode dizer. Agora o Lula ganha 90% dos recursos que a turma dele encaminha para o STF. 90%. Com um detalhe, né? O Bolsonaro ele queria até que o estudante não pagasse mais aquela taxa do MEC, e os estudantes, com muitas aspas, né? Que não eram os estudantes. Estudante profissional. Meu pai vai chamar de estudante profissional. Estudante profissional. Não, a gente quer continuar pagando a taxa aqui Era da CUT? Não, da CUT é dos trabalhadores. A carteirinha, né? Mas como é o nome da organização dos estudantes? A União Nacional dos Estudantes. Ligada ao Partido Comunista, né? É bom que se diga. E ao Luiz Roberto Barroso. Exatamente. Essa turma, então, a OAB tornando-se omissa, o legislativo, quando não é omisso, é derrubado pelo Congresso, então não tem mais Congresso. Eu acho que chega de ficar falando que o Brasil vive um Estado de direito, e agora tem o Plus, né? É igual LGBT, vai aumentando a sigla. Antes era só Estado de Direito, agora é Estado Democrático de Direito. Que é redundante. Não faz sentido. É a República Popular Democrática. República, como é que é? Não é? Na Coreia do Norte? Coreia do Norte, Alemanha Oriental, China. República todas elas metem um negócio de democracia. Democrática. É Popular Democrática. Ou seja, tem que ter em coreano e em grego, né?
A mesma palavra, né? É. Popular democrática. Não, e a questão da OAB, Alan, você disse, na verdade, isso não está acontecendo agora. A gente pega, eu tenho alguns tweets antigos aí criticando a ausência de posicionamento da OAB, no caso, por exemplo, dos presos do 8 de janeiro. Os advogados tiveram acesso ao processo 2 anos depois. Alguns, você sofreu com isso. Seu advogado não conseguia ter acesso. Até hoje não tem. Que Estado democrático de direito é esse? A gente recebeu no nosso outro programa, no Boletim da Noite, na terça-feira, agora, hoje é quinta, anteontem, o Emerson Grigoletti, que é meu advogado, que é advogado do Rodrigo Constantino. E ele falando, eu até hoje não tenho... Eu recebo... Foi um processo só que ele citou do Constantino, né, que são vários. Eu recebi 300 folhas. E aí, você pegava as folhas dispersas, né? E você via lá, folha 7.000 e tanto, folha 4.000 e tanto. Como é que de um universo desse tamanho eu recebi 300? Quer dizer, não tem acesso integral a nada, não tem acesso a nada, às vezes. Não há Estado democrático de direito. Não há democracia sem o direito à ampla defesa. O direito à ampla defesa hoje no Brasil, ele é relativo, né? Quem é contra a esse grupo que está comandando... não tem acesso a isso. E a gente vê, de fato, a OAB, eu até comentei ontem no tweet do Chiquini, o Chiquini comentou exatamente isso, eu botei, e a OAB, marquei lá a OAB, vocês vão ficar calados até quando? Eles não se posicionam, isso é também da parte do que você falou, de tomar as instituições. Em Niterói, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em 2021 pediu a cassação do meu mandato, porque... Por causa daquele processo lá com aquela pessoa que eu não posso dizer nem se é homem ou é mulher, que eu já ganhei o processo, mas se eu te falar hoje se é homem ou é mulher, eu vou ter outro processo. Você vê a OAB se metendo na Câmara Municipal. Conseguimos a eleição de um outro candidato, né? Que o meu compromisso com ele é, meu irmão, eu não quero que você seja conservador de direita, eu quero que você proteja o advogado. Não quero que você se meta, não vê se meter na Câmara, não. Sua função é defender as prerrogativas do advogado. Essa tem que ser a sua função. E até então ele tem cumprido. E infelizmente a gente tem visto que tanto a OAB, a seccional, a estadual como a nacional, ela é um puxadinho, de fato, da esquerda, né? Eles não estão se posicionando, estão abandonando. E pior, lá com a OAB, ver advogado aplaudindo isso.